O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebestes. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galiléia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas, e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado, e levantou-se para fazer leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção, para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a liberdade aos cativos, e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, e para proclamar um ano de graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu essa passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus irmãos e minhas irmãs, que o Senhor vos dê a paz. Ao ouvirmos hoje um pedaço do livro de Neemias, né, que fala então quando eles estavam reconstruindo o templo em Jerusalém. Numa daquelas paredes, eles encontraram um livro de pergaminho com a lei de Deus. E aí então nós vemos que eles fizeram toda aquela preparativa para ler a lei de Deus ao povo. Primeiro fizeram um estrado para que o sacerdote ficasse num lugar proeminente e para que todos pudessem não só vê-lo, mas ouvi-lo com clareza. E à medida que ele foi abrindo o livro e rendendo graças a Deus, o povo ficou em pé e gritava: Amém, Amém. Depois se prostrou por terra com o rosto na terra. Até aqui é a história da salvação, que muitas vezes nos passa despercebido, né? Mas o mais importante de tudo é que o que aconteceu a partir daí. Todos nós sabemos que os judeus, quando voltaram do exílio, encontraram Jerusalém arrasada, o templo destruído e tudo abandonado. Então eles tiveram que reconstruir tudo aquilo para acontecer o que Deus esperava de cada um deles. E eles fizeram então tudo isso. Mas ao ouvir hoje essas leituras das Sagradas Escrituras, o povo chorava de emoção por terem voltado da Babilônia, onde amargaram mais de 40 anos, onde eles não eram nada, não tinham nacionalidade, não tinham sacerdotes, não tinham sinagogas e muito menos o templo, para oferecerem os sacrifícios de louvor, agradecendo a Deus. Deus foi com eles para a Babilônia e voltou com eles para a Terra Santa, para a reconstrução
então, de Israel, a partir da capital e do templo. Então, ao ouvirmos os sacerdotes dizer então para o povo voltar alegre, fazer festa, comer carne gorda, tomar bebidas doces e repartir com aqueles que não tinham feito nada. Nós somos chamados nesse tempo que estamos vivendo, como está? Primeiro, a nossa audição da palavra de Deus. Depois, como está o nosso relacionamento com os nossos irmãos e irmãs, né? Nós que somos todos batizados em nome da Trindade Santa. Então, nós somos chamados a nos questionarmos, né? Até que ponto verdadeiramente nós estamos seguindo o projeto de Deus, né? No Salmo nos fala que a lei de Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. E a pergunta é, como isso pode acontecer se muitos de nós não temos mais o hábito, primeiro, de ouvir a palavra de Deus? Já nem falo de lermos as Sagradas Escrituras, porque muitos de nós não têm mais esse tempo, né? Por quê? Porque o tempo é consumido com outras coisas que não tem nada a ver com a lei de Deus. Um exemplo disso é esse tal de WhatsApp. Como perdemos tempo com isso, né? Como deixamos de usar esse tempo precioso para ouvir a palavra de Deus, para confrontar o que dizem as Sagradas Escrituras com a minha atitude no dia a dia. E por fim, o Evangelho segundo São Lucas, que é o início do Evangelho, né? Em que ele vai falando então para esse tal de Teófilo, que nada mais é do que todos os amigos de Deus, né? Não é uma pessoa específica. E ele fala então de tudo como foram feitos, o que aconteceu e que ele tentou narrar de maneira ordenada. E fala então que Jesus passava por todos os lugares ensinando nas sinagogas, porque ele era conduzido pelo Espírito Santo, como fala hoje no Evangelho, que ele achou a passagem de Isaías, que fala que o Espírito Santo estava sobre ele e ele foi ungido para essa missão de libertação dos cativos, de libertação da cegueira, né? Cegueira essa que agora, nos nossos tempos, é infelizmente demais. E não é cegueira física, é cegueira espiritual. Por isso, nós não vemos nada que está acontecendo ao nosso lado. Por isso, temos tantos problemas na família, no trabalho, na sociedade, mas principalmente na comunidade dos filhos e filhas de Deus, que somos todos nós os batizados. Até que ponto verdadeiramente nós estamos ouvindo essa palavra? Tem gente que pensa que só cumprir os rituais já resolve, né? Está parecendo aquele povo da Idade Média, que se chegasse na igreja a tempo de ver o padre fazer a elevação da hóstia e do cálice, já estava resolvido o problema, podia voltar para casa, né? E muitos de nós chegam verdadeiramente até depois da elevação do cálice. Por quê? Porque não temos mais o hábito e o compromisso de ouvir a palavra de Deus e de nos deixar transformar. É interessante, nesse tempo que estamos vivendo, com tantos problemas, né, nós somos chamados a nos questionarmos: como está o meu relacionamento com Deus, que é Espírito e com o qual eu não vejo, e como está o meu relacionamento com meus irmãos e irmãs que eu vejo? Basta nós sairmos pelas ruas da nossa cidade e vemos tantas coisas acontecendo, né?
Então, a pergunta é: será que nós que dizemos que somos católicos, apostólicos, romanos, estamos verdadeiramente vivendo conforme os ensinamentos de Jesus? Será que nós estamos tendo tempo, primeiro, para ouvir a sua palavra, e depois para deixar que essa palavra nos transforme e nos ponha a serviço do reino de Deus? Nós, muitas vezes, somos aqueles católicos que só cumprimos simplesmente aquela meia dúzia de mandamentos que a igreja nos propõe. Mas com que fito nós estamos fazendo isso? Até que ponto nós estamos querendo entender as Sagradas Escrituras? Olha o que diz o Evangelho de hoje. Jesus procurou a passagem em que fala então que o Espírito estava sobre ele. E depois acaba dizendo: esta passagem se cumpriu hoje. Essa passagem que acabaste de ouvir. Diz que todos estavam com os olhos fixos nele. Outra coisa, hoje em dia as pessoas conversam umas com as outras, mas não entendem umas às outras, porque elas não estão abertas para o diálogo. Primeiro, o nosso diálogo por excelência tem que ser com Jesus, nosso Salvador. Sem Ele não há salvação, sem Ele não há igreja, sem Ele não há sociedade, não há família e muito menos a igreja, que somos todos nós os batizados. Por isso, nesse tempo que estamos vivendo, somos chamados a nos questionarmos: eu intimamente estou ouvindo a palavra de Deus? Eu intimamente estou acolhendo essa palavra? Eu intimamente estou querendo fazer o que essa palavra me indica? Que o Espírito Santo, que conduz essa igreja fundada por Jesus Cristo, continue a nos iluminar e a nos mostrar que só na sequela Christi existe salvação. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,